O Redmi Note 8 2021 foi lançado como uma versão atualizada do modelo de 2 anos atrás. Mas será que mudou muito em relação ao celular original? O Tudo Celular colocou os dois aparelhos lado a lado para descobrir a resposta. Se você pôr os dois na sua mão, pode não saber qual é qual. Temos dispositivos idênticos no visual e na construção. O corpo segue com laterais de plástico e traseira em vidro com proteção Gorilla Glass. Isso mostra que a carcaça antiga foi reaproveitada na íntegra para o modelo mais novo. O dispositivo de 2021 tem exatamente as mesmas dimensões e o peso do seu antecessor de 2019. Até o leitor biométrico não foi modernizado e permanece na tampa traseira, como o celular antigo. As câmeras principais continuam em um bloco vertical no canto esquerdo, enquanto a frontal não saiu do Note em forma de gota. Mas nem tudo ficou tão igual assim. A conectividade foi atualizada e agora o Bluetooth passou da versão 4.2 para 5.2. Isso garante mais estabilidade e velocidade para ligar os seus acessórios sem fio. Já a gaveta de chips não deixou de entregar 2 slots para linhas e uma separada para expansão de memória. Mesmo idênticos, o Bluetooth atualizado dá o ponto para o Note 8 2021. Até a tela foi reaproveitada na edição mais recente do Redmi Note 8. O painel não teve mudança no material em IPS LCD nem no tamanho de 6,3 polegadas. A taxa de atualização também ficou nos 60 Hz que você já conhecia, o que pode desapontar o público gamer. Ao menos ambos fornecem um bom nível de contraste e brilho satisfatório para usar em locais ensolarados. Mas não esperem um display com qualidade equivalente aos celulares da geração atual, mesmo na edição 2021. O aproveitamento frontal também é exatamente igual. Sem alterações, temos um empate em tela. Pelo visto, a Xiaomi não quis evoluir o Note 8 2021 em nenhum dos quesitos de multimídia. Tanto que o som segue sem ser estéreo, já que é só um alto-falante usado na dupla. Mesmo mono, você não vai se decepcionar com a potência sonora dos dois aqui. O áudio também é bem equilibrado entre graves, médios e agudos, o que diminui a falta de um canal secundário. Nenhum deles vem com fone de ouvido na caixa, mas ambos contam com conector físico para ligar um acessório externo. Isso pode dar uma melhorada na experiência sonora se você for mais exigente. De novo, os aparelhos empatam. Para criar uma versão atualizada de um celular antigo, o mínimo a se fazer é colocar um Android mais novo. E isso a Xiaomi não decepcionou. Enquanto o Note 8 antigo ainda vinha com a edição 9 Pie do sistema do Google, o modelo 2021 já possui Android 11 sob a interface MIUI 12.5. Como o primeiro só ganhou em uma atualização de sistema, você já terá um smartphone mais atualizado desde quando sai da caixa com o mais recente. Os recursos não compatíveis com os que você encontra em cada geração do sistema da Xiaomi, mas o de 2019 pode apresentar alguns problemas com gerenciamento de memória. O modelo de 2021 anota mais um ponto. Se tudo parecia bem igual até aqui, no desempenho tivemos uma mudança grande. A chinesa decidiu trocar o Snapdragon 665 pelo Helio G85. Nos benchmarks eles até se mostraram bem parecidos, mas o cenário muda completamente no nosso teste de desempenho. O Redmi Note 8 de 2021 demorou mais de 40 segundos adicionais para concluir as etapas na comparação com o modelo antigo. Isso aconteceu principalmente pelo multitarefas mais lento do celular recente. Pelo menos ambos se mostraram bons para jogos e conseguem rodar todos os títulos sem problema. O Note 8 de 2019 marca o ponto aqui. Se em desempenho a mudança de hardware não deu muito certo, em bateria a escolha pela MediaTek parece ter sido acertada. O aparelho da nova geração ganhou mais de 3 horas adicionais de autonomia e agora passa das 21 horas totais agora, como mostraram os nossos testes padronizados. Outra novidade foi no carregador. Os mesmos 4.000 mAh do dispositivo mais novo carrega em menos de 2 horas, graças ao adaptador de 22,5 watts. O acessório do mais antigo tem potência de 10 watts e, por isso, precisa de quase meia hora a mais para sair da tomada. Bateria é um ponto tranquilo para o Note 8 de 2021. O conjunto para fotos do Redmi recente vem com as mesmas 4 câmeras do mais antigo. A principal tem 48 megapixels e acerta mais no pós-processamento no celular de 2019, por causa do chip da Qualcomm.
O mais novo peca na nitidez e exige imagens na resolução máxima para diminuir as perdas. A ultra-wide sofre mais à noite no modelo de 2021, mas já não era o forte dela desde 2 anos atrás. A macro segue limitada de uma geração para outra, com baixa resolução e falta de foco automático. Já a lente de desfoque não decepciona e acerta de maneira satisfatória nos recortes nos 2 smartphones. É outro ponto para o Note 8 original. Da mesma forma que as fotos, os vídeos também ficaram piores na versão remasterizada do Redmi Note 8. Agora o aparelho perdeu a capacidade de filmar em 4K como era no passado. Ao menos não houve cortes na estabilização eletrônica, que reduz bem os tremidos, nem no foco ágil presente na dupla. É outro ponto para o Note 8 antigo. Na câmera frontal, o mesmo sensor presente no Redmi original é encontrado também no Note 8 2021. Na prática, as selfies atuais têm a mesma qualidade de antes, sem grandes problemas no pós-processamento da MediaTek. A riqueza em detalhes baixa somente à noite, só que não é diferente do que já conhecíamos desde 2019. O quesito selfies termina com um empate. O Redmi Note 8 do passado chegou de forma oficial ao Brasil na parceria da Xiaomi com o ADL. Hoje ele pode ser encontrado a um preço sugerido de R$ 1.700, mas no varejo já está na faixa de R$ 1.100. É o mesmo valor que aparece na versão 2021 do modelo, mesmo antes de ser lançado pela fabricante do país. Com os dois no mesmo custo, acaba sendo mais negócio pegar o celular recente, já que terá um suporte para o sistema por mais tempo. O último ponto vai para o Note 8 da geração atual. O placar bem próximo demonstra como não temos grandes diferenças entre o Redmi Note 8 original com a sua versão remasterizada. Outro exemplo da falta de evolução esteve na quantidade de empates. Foram 3 quesitos que terminaram sem um vencedor. Em termos gerais, o modelo de 2019 ainda consegue ser superior no desempenho e na performance das câmeras traseiras. Os benefícios de ter um chip da Qualcomm ficaram evidentes no comparativo. Por outro lado, o de 2021 acerta mais na bateria e tem uma conectividade Bluetooth melhorada, sem contar o sistema mais novo, para uma longevidade maior. Passamos a régua em mais um comparativo com decisão difícil no placar. Mas agora queremos ouvir a sua opinião. Você também acha que as evoluções foram discretas ou acredita em um grande avanço nos 2 anos de diferença entre os dois celulares? Diga aí no espaço abaixo e aproveita para chegar lá no tudocelular.com e ver esse duelo em texto. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e nos vemos na próxima!